O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Vitória estreia na Série B com o pé direito. Lateral é contratado, mas não é utilizado. Eduardo Ramos também fica de fora. Goleiro da base estreia no time profissional com triunfo. Carpegiani acompanha o jogo da arquibancada e Ricardo Silva fica na beira do campo. Zagueiro revelado na base do Vitória, campeão europeu. Val Baiano próximo do Vitória. Será que Neto Baiano também está saindo? Vitória, meu orgulho de viver. A razão da minha vida é você. Vamos, negou. Eu vim aqui pra te ver. Olá, boa noite, torcedor rubro-negro. Sou Jubaleiro, hoje substituindo André Luciano como apresentador aqui do nosso programa Resenha Rubro-Negra. Hoje, ao vivo aqui de Salvador, André, infelizmente no engarrafamento, muita chuva, Ítalo também. Hoje com presença ilustre aqui de Reinaldo Oliveira. Boa noite, Reinaldo, tudo bem? Boa noite, Juba, boa noite, ouvintes, boa noite, Cezinha Marques. É isso aí, Juba. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre o jogo de sábado e sobre o próximo jogo do Vitória na quarta-feira. Hoje, como o Reinaldo bem falou, com a presença ilustre, nosso amigo Cezinha Marques. Cezinha, boa noite. Muito boa noite, galera! Estamos aqui direto dos estúdios da Itaparica FM, acabamos Homens de Roxo agora. Estou aqui à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Pois é, Cezinha, vamos logo começar falando do Vitória. Começou bem a segunda divisão, saiu, apesar de muita gente ter dito que não fez uma bela partida, mas a gente sabe que a Série B o jogo é mais truncado, o jogador joga com mais vontade, todo mundo quer ganhar, mas o importante foi sair com triunfo, não foi não, Cezinha? É verdade, agora não começou bem pra quem? Não começou bem pro Barueri, né? Porque o Vitória fez o dever de casa, trouxe os 3 pontos. E pra mim, na Série B, que é um campeonato, como você disse, muito mais pegado, o que importa, querido, é o resultado. É você vir pra casa, voltar pra Salvador com um resultado positivo e 3 pontos na bagagem. O Vitória fez o seu papel. O Barueri não é nenhuma equipe de menino bobo, de menino amarelo. É uma equipe profissional, de empresários, bem formada, né, com alguns destaques, e que chegou junto, velho. Não chegou pro Vitória, não é uma equipe que caiu de paraquedas. Então foi muito bom o Vitória. O árbitro teve muito peito, muita coragem para marcar aquele pênalti em cima de Rildo. O importante é isso, é o Vitória já está aqui em Salvador com os 3 pontos. Se apresentaram hoje às 15 horas no CT, já teve treinamento. E amanhã viajam para Curitiba para jogar pela Copa do Brasil. É a Vitória, meu irmão, disputando aí 2 competições importantíssimas. Cezinha, como você bem falou, o árbitro teve realmente coragem ali. A gente sabe que não é todo árbitro que marca aquela penalidade, apesar do atacante e o zagueiro estarem olhando para cima, me pareceu realmente pênalti. Mas, Reinaldo, me fale aí como foi a ficha do jogo, quem foi substituído, os cartões, me conte aí. Beleza, André, o jogo que aconteceu no dia 19/5 no sábado, no horário às 14h20 ou 16h20 no estádio Arena Barueri. O Barueri entrou com Fernando, Marcos Pimentel, depois Alex Lima, Anderson Salles, Ronaldo Angelim, Leonardo, depois Ale, Diego Gareta, Alan Mota, Marcos Vinícius, depois William Henrique e Thiago Gentil, Marcelinho e Magrão na frente, do técnico Vinícius Eutrópio. O Vitória entrou com Gustavo, Gabriel Paulista, Vitor Ramos, Rodrigo e Wellington Saci.
Wellington, Rodrigo Mancha, Pedro Ken, depois Rildo e Tartar, Marquinhos e Neto Baiano, técnico Paulo César Carpegiani. Os gols foram marcados no segundo tempo. O gol foi marcado no segundo tempo por Neto Baiano aos 39. Cartões amarelos: Anderson, Ronaldo Angelim e Magrão do Barueri, Wellington do Vitória. Cartões vermelhos não houve. O árbitro, como você bem citou, uma grande personalidade, ter marcado um pênalti aos 40 minutos na casa do adversário, Emerson de Almeida Ferreira, CBF de Minas Gerais. Assistentes: Guilherme Dias Camilo e Celso Luiz da Silva. Ô Reinaldo, aproveitando que você tá aí com o microfone, me diga uma coisa, o que é que você achou do Vitória sábado? Você achou que poderia ter sido melhor, alguma posição que não foi bem, um jogador que mais uma vez pode ter jogado bem, chamou a responsabilidade? Me conte aí. Exatamente, Juba. Quem chamou bastante minha atenção nessa partida foi o lateral Wellington Saci. Ele vem melhorando a cada partida. E uma coisa que é muito visível nesse time do Vitória, não sei se vocês perceberam, eu acho que o Vitória precisa de um meio ofensivo ali, um meio de ligação, um camisa 10 urgente, porque só tá pecando nesse último passe que é pra finalização. Agora me diga uma coisa, você achou que... Como é que você achou a partida de Gabriel ali pela direita? Você achou que Carpegiani deu uma segurada mais nele e no primeiro tempo abriu mais Pedro Ken para cair por aquele setor, eles jogando mais como um zagueiro mesmo pela direita? Ou você achou que ele não fez realmente bem o papel como lateral de ofício? Não, Juba, Gabriel até se comportou até bem, inclusive no apoio, que era uma coisa que a torcida do Vitória temia muito, era em Gabriel apoiar. Só que ele tá apoiando muito, ele tá apoiando bem, só que não tá acertando nos cruzamentos, mas isso a gente sabe que ele é zagueiro. E outra coisa, eu queria saber o porquê de não utilizar o lateral Carlinhos. Será que Paulo César Carpegiani tá implantando no Vitória o esquema 3-5-2 aos poucos? É porque, inclusive, é o sistema que ele gosta de jogar. Ele gosta de jogar com 3 zagueiros. Lembrando que o Gabriel, ele não é lateral de origem, ele é zagueiro e tem se destacado muito. Inclusive, você falou do Wellington Saci aí, eu acho até uma injustiça você falar do Saci, porque o Saci realmente ele vem jogando bem nas últimas partidas. Exatamente. Mas é uma injustiça em relação ao Gabriel, que pra mim hoje, o destaque do Vitória é justamente o Gabriel na lateral, que tá jogando improvisado, tá dando conta do recado, e agora com a vinda de Carpegiani, ele vem justamente para somar com essa filosofia de Carpegiani de jogar no 3-5-2. Cezinho, acho que no próprio primeiro tempo, o Carpegiani, a gente viu que, não sei se você concorda, Pedro Ken, ele jogou muito por aquele setor ali, ficou um pouco segurando mais aquela parte do campo. O Gabriel estava realmente jogando como um zagueiro, certo? Só que Pedro Ken, eu achei que, não sei se foi pela condição dele física, mas o primeiro tempo, acho que todo do Vitória não foi tão bem como se esperava. Acho que o Barueri foi encardido realmente, como você disse. Pedro Ken jogou por aquele setor, mas acho que como ala ali naquele setor no primeiro tempo, ele não foi tão bem, não? Você acha assim? Você falou uma coisa interessante aí. Nós falamos aqui, inclusive no Itaparica Esportes, durante a semana, se eu não me engano, na quinta ou na sexta-feira, que o Pedro Ken viajaria para o interior de São Paulo, para Barueri, com a delegação do Vitória, mas que ele seria dúvida, porque ele estava acometido é ótimo, né? Mas ele estava com um forte resfriado e que ele estaria sendo avaliado pela equipe médica, pelo departamento médico, o DM, antes da partida. Então eu acho que Pedro Ken jogou no esforço, né? Jogou no sacrifício, e quem conhece, quem vê o Pedro Ken jogando ali das 4 linhas lá de baixo, sabe que ele é um jogador aguerrido, um jogador que corre bastante e que tem muita qualidade. Agora, ainda bem que o Carpegiani entrou com o Rildo. Eu, no meu ponto de vista, de quem estava cobrindo, quem estava fazendo a partida, é de que ele entraria com o Diney. Porque o Diney, ele dá mais velocidade, ele tem altura, ele é um jogador que leva perigo nas bolas alçadas na área. Então, o detalhe do Pedro Ken é justamente esse, né? Porque ele não jogou 100%. Para mim, ele jogou 40% da sua capacidade. Eu não sei se você percebeu também, quando ele foi substituído, na minha opinião, poderia ter sido uma substituição mais cedo. Eu acho que quando ele foi substituído, quando a câmera focou no rosto dele, você via o semblante dele, assim, meio que não estava 100%, estava cansado. Eu acho que poderia ter sido um pouco antes essa substituição, já que a partida estava 0-0, a Vitória, consequentemente, com essa substituição, ia partir um pouco mais para cima. Eu acho que, como a partida também no meio de semana, que vai ser também importante do Vitória, eu acho que essa substituição poderia ter feito um pouquinho mais cedo no segundo tempo. Mas enfim, vamos passar agora
Fala, Juba. Ó, no rádio a gente tem uma coisa chamada buraco. Então, para não deixar o buraco de Juba aí para todo mundo ficar ouvindo, eu só quero falar o seguinte, que eu concordo com ele em relação ao Pedro Ken. Pedro Ken estava realmente abatido, mas a expectativa era que o Dinei entrasse. Em relação ao Carpegiani, lembrar que mais uma vez Carpegiani, ou melhor, mais uma vez, porque aqui em Salvador ele já tinha assistido da cabine a partida, e dessa vez lá em Barueri ele ficou na cabine também, comandando a equipe através de um celular, em contato direto com seu filho, auxiliar técnico de Ricardo Silva, que estava na beira do gramado. E isso pode acontecer nas próximas partidas. Ricardo Silva provavelmente vai continuar dirigindo o Vitória do gramado e Paulo César Carpegiani lá em cima, na cabine, no ar-condicionado. Foi uma partida que foi dirigida por 3 elementos, como eu falei, o Carpegiani, o filho dele, se não me engano, o Ramon, e o Ricardo Silva, e é complicado você chegar no denominador comum. Um fator interessante das 4 linhas, e que só a gente que estava lá embaixo sabe, é que o Ricardo Silva deixou claro na sua coletiva que o Carpegiani desceu no intervalo, deu uma bronca geral na equipe, organizou o planejamento tático, deixando o Marquinhos flutuar entre as duas laterais, a esquerda e a direita, dando mais liberdade para ele agir pelas duas pontas. Então a gente viu realmente que o dedo do Carpegiani funcionou e que o Vitória, pelo menos essa é a minha impressão de quem estava lá, é de que o Vitória voltou com outro aspecto, com outro astral e resultou, graças a Deus para nós rubro-negros, no gol que trouxe a vitória e os 3 pontos. Exatamente, Cezinha. Só complementando o seu comentário, que foi belíssimo, queria dizer também que já estava em acerto já entre Ricardo Silva e Carpegiani em colocar Rildo no segundo tempo no lugar de Pedro Ken. Bem, dando seguimento ao programa aqui, vou começar a ler as perguntas que vem chegando, que não são poucas, mas vamos lá. Lucas Santiago de Simões Filho, ele tem uma dúvida: por que Eduardo Ramos e Carlinhos não estão sendo utilizados? E por que ele joga com Gabriel como terceiro zagueiro e o Wellington Saci na lateral sozinho? Manda um abraço para a comunidade do Leão no Orkut. Um abraço para a comunidade do Leão no Orkut. E aí, Cezinha, o que é que você me responde disso aí? Rapaz, eu acho, como eu falei, é porque ele quer implantar o 3-5-2. Carpegiani tem essa filosofia de jogar com 3 zagueiros. E o Gabriel pode ser a opção. Né? A opção para esse esquema tático que ele deve estar bolando na cabeça dele. Lembrando que o Vitória está com problema nas laterais. Os laterais do Vitória estão comprometidos fisicamente, né? Por incrível que pareça, o Vitória está começando a acertar esse esquema aí com o Gabriel na direita. É uma surpresa até para mim. Mas vou continuar aqui dando... Fala, Juba. Reinaldo, só para complementar esse assunto, se você for perceber, no segundo tempo, quando ele inverteu a de posição Marquinhos com Tartar, você vê que o meio de campo teve muito mais dinâmica de jogo, muito mais velocidade também. Tartar começou a sair um pouco mais, se aproximou de Pedro Ken ali no meio de campo, e a saída do Vitória ficou muito melhor. Consequentemente, o Vitória dominou mais o jogo, chamou a responsabilidade, não teve a capacidade de concretizar, tudo bem. Mas você via que o Vitória era outro Vitória do que no primeiro tempo. E outra coisa, Juba, o Vitória não se acovardou jogando fora de casa, o que a gente via isso ano passado. Era visível o time jogar na retranca, explorando os contra-ataques, achar uma bola perdida do adversário, coisa que a gente não tá vendo esse ano. A gente tá vendo o Vitória jogar pra cima. Esse, inclusive, eu acredito que seja um fator determinante para um time que queira subir para a Série A. Acho que fora de casa tem que fazer um jogo não tão aberto, não tão escancarado como se mais tranquilidade que se faria dentro de casa, mas eu acredito que tem que realmente sim ir para cima, tem que buscar a vitória, buscar o triunfo. Quando não puder vencer, tem que buscar o empate realmente, só não pode jogar com medo nem acuado. O Vitória tem que partir para cima e mostrar que realmente é favorito para subir para a primeira divisão. Agora, em relação à pergunta aí do nosso ouvinte, Reinaldo, que ele falou em relação a Carlinhos, o novo contratado, eu acho que Carpegiani não deve estar sentindo tanta firmeza. Eu acho que esse esquema que, como o Cezinha mesmo disse, com 3 zagueiros ali atrás, eu acho que ele se sente mais seguro de liberar um pouco mais algum dos volantes. O Wellington pode ser que chegue mais, como chegou ontem, mais aproximando-se mais do ataque, tentando um remate de longe. Eu acho que ele se sente mais seguro com esses 3 zagueiros, segurando mais um pouquinho ali atrás. Agora, não sei se ele não sente ainda confiança em Carlinhos, ou se é muito cedo, ou ele talvez não tenha demonstrado tanto entrosamento nos treinamentos.
mas realmente ficou um pouco estranho ter um lateral de origem na zaga, mas pelo esquema de jogo que ele montou, a gente viu realmente que ele queria jogar com os 3 zagueiros. Agora, galera, desculpe só interrompendo aí rapidinho, o Carlinhos não treinou. Como é que o Carpegiani vai utilizar um jogador que acabou de chegar e que não tem entrosamento e que não treinou com o grupo? Essa é só uma observação que eu tô fazendo, entendeu? Eu não tô querendo livrar a cara de ninguém, nem tô achando que o comentário foi um comentário frívolo. Mas eu acho que o Carlinhos não treinou. E quem não treina não tem como jogar, pô. Ou participou só do rachão, provavelmente, né? Não é treino, rachão aquela é brincadeira, a gente sabe. Só pra brincar ali um pouquinho, pra não ficar parado antes do jogo. Realmente fica difícil colocar um jogador assim dentro de campo. Ô Cezinha, a respeito de Eduardo Ramos, ele já vem treinando com o grupo? Já, Eduardo Ramos vem treinando já com o grupo. Inclusive no dia que ele foi, ele tava lá acertando com o Alex Portela, eu estava lá no Barradão, inclusive tinha uma reunião com o Portela, com o Alex, e eu acho que ele já tá treinando com o grupo. Agora é aquela história, né? Eu não sei nem como é que tá a documentação dele, se já foi regularizado. Eu sei que ele já assinou, já tá treinando com o grupo, agora eu não sei em relação à documentação. Por falar em documentação, chegou aqui nas minhas mãos agora uma intimação, na verdade é uma informação de que o Esporte Clube Vitória está sendo executado o imóvel situado na rua Artêmio Castro Valente, lá em Canabrava, rua Artêmio Castro Valente 2816, vai a leilão, e o imóvel foi avaliado em R$2.573.008,16. Então não sei se a galera tem mais informação sobre isso, mas essa foi a informação que acabou de chegar aqui, e que talvez o Barradão esteja indo a leilão, dia 25 de maio de 2012, na 4ª Vara da Fazenda Pública. Isso é alguma em relação à dívida trabalhista ou é em relação a alguma outra dívida, Cezinha, sabe? Eu não sei, mas quando vai a leilão assim, um bem, um imóvel, geralmente é dívida trabalhista, né? Provavelmente que o Vitória tinha Eu não tenho mais informações, estou dando essa informação aqui de primeira mão, acabou de chegar aqui na minha mão o scanner, a intimação, né, a informação escaneada. A gente não deu nem tempo ainda de buscar informações, ligar lá para Rock Mendes, saber o que aconteceu. Mas pelo que eu vi aqui, vai a leilão dia 25, Barradão. Próxima sexta-feira agora, nós advogados vão ter que trabalhar rápido aí para evitar que isso seja despachado. Mas enfim, vamos seguindo aqui, Reinaldo. Eu vou aproveitar e vou ler a pergunta aqui de Silveira, do Chiep aqui de Salvador, falando de índio. Boa noite a todos, estou gostando muito do programa, ele tá nota 10. Agora eu quero saber, cadê índio? Ele seria uma boa pra Série B? Reinaldo, o que você acha de índio aí pra Série B? O que tá acontecendo com o índio? Um bom jogador, até como opção pra lá pra frente ou até no meio. Mas eu acho que o que tá acontecendo de ele não tá sendo aproveitado ainda pode ter sido aquele escândalo de ele ter colocado o Vitória na justiça. Cezinha Marques pode ter mais informações sobre isso aí. O índio, ele não tá treinando com o grupo, ele tá afastado do Vitória, quer dizer, dos treinos, dos coletivos, ele tá treinando separado, e com certeza ainda é rescaldo daquela bobagem que ele fez em colocar o Vitória na justiça. Lembrando que o Vitória não tem nada a ver com isso, é uma questão trabalhista, porque o índio ele foi emprestado, foi negociado com um clube chinês. E quando você está fora do país, você, pelo a legislação diz, o clube de fora, se você está trabalhando fora, você não tem como ser debitado aqui o negócio do FGTS, que é o fundo de garantia, né? Ainda mais, Cezinha, quando o clube de lá ainda paga a totalidade do salário, os 100% do salário. Então exatamente, não tem o que o isso aí Vitória fica tá claro. nada a ele. Não tem como um clube estrangeiro pagar um imposto que é cobrado aqui no Brasil. Agora tá parecendo também que essa situação de índio, não sei se vocês concordam, tá parecendo que é uma meio que forçada de barra dele pra sair. Vocês não estão achando isso, não? Ah, lógico, com certeza. O índio não quer ficar mais no Vitória. E ele fez isso justamente para que o Vitória o mandasse embora. Só que o Alex Portela, ele falou em entrevista de que se é isso que ele quer, ele pode, com essas palavras, ele pode tirar o cavalinho dele da chuva. Enfim, vamos seguindo aqui, Reinaldo. A gente tem mais perguntas também. O pessoal pode mandar pergunta pelo Twitter, @resenharn, pelo e-mail no nosso site resenharrubronegra.com, através do nosso e-mail, que é o contato @resenharrubronegra.com. O Facebook é o facebook.com/resenharn. E agora eles têm um perfil no Orkut, nossa
nosso perfil Resenha Rubro-Negra. Tivemos muitos ouvintes no programa passado. A gente conseguiu e resolveu fazer um programa para divulgar mais lá. Tem uma pergunta aqui do Rafael Santos, de Feira de Santana. É verdade que o Vitória pode trazer Val Baiano? Reinaldo, tem alguma informação sobre isso, Reinaldo? André, Juba, veio ventilando na imprensa durante a tarde de hoje que o jogador demonstrou até interesse em vestir a camisa do Vitória. Mas aí não tem nenhuma informação concreta e foi vários outros sites estão noticiando também. A gente não tem nenhuma informação ainda. Eu tô tentando contato com o empresário do atleta. Caso eu consiga, ainda coloco ele ao vivo no ar. Tá me parecendo meio que uma contratação meio que furada, não tá achando não, Cezinha? Val Baiano na Série B pro Vitória. A última vez que eu vi ele tava pesando 200 quilos. Rapaz, você sabe que depois desse negócio de... Sabe que depois desse negócio de DVD fica interessante você vender jogador, né? O cara manda o DVD e também em relação à imprensa, o que sai em site, sabe que tem muito procurador de jogador aí que planta essas notícias na imprensa para justamente dar visibilidade ao atleta e negociá-lo posteriormente com o clube. Eu tô ligando aqui pro Raimundo Queiroz, vamos ver se a gente consegue essa notícia aqui em primeira mão. Aí também ele sem clube, o empresário gosta de ventilar, como o Cezinha falou, realmente essas notícias para ver se aparece algum clube para fazer a contratação. Mas enquanto o Cezinha tá tentando contato com o Raimundo Queiroz, Reinaldo. Eu vou botar no Viva Voz aqui, tá? Quando eu Beleza, conseguir. Cezinha. Fala, Juba. Sim, continuando aqui com a pergunta de Alô, Lucas Santana. Raimundo Queiroz, tudo bem? É César Marques aqui da Itaparica Esporte. Como é que você tá? Alô, Raimundo? É César Marques aqui do Itaparica Esporte, tudo bem? Oi. Beleza. Ó, eu queria saber o seguinte, Raimundo. É César Marques aqui do Itaparica Esportes, da Rádio Itaparica, tudo bem? Chegou uma informação agora à tarde aqui na nossa redação de que o Val estaria sendo negociado para o Vitória. O senhor tem alguma informação em relação a isso? Alô? Alô? Ligação. Permitiu só que eu vou ligar de novo. Quando você tiver com ele, você pergunta aí e pode me cortar aqui, Cezinha. Beleza, Cezinha. E olha, de antemão, aí quando você estiver tentando contato com ele, você dá uma trancada no microfone e a gente vai levando aqui, você pode cortar a qualquer momento. Jogue duro aí porque a ligação ficou horrível aqui. Tranquilo. Pronto, enquanto isso, Reinaldo, eu vou ler a pergunta aqui de nosso ouvinte, Lucas Santana de Brotas. Ele pergunta sobre a Série B. Você acha que se o Vitória jogar cada jogo com seriedade, logo nesse início de campeonato, enquanto os times estão se arrumando, seria mais fácil para dar uma arrancada e sair com o título no final do ano com folga? Exatamente, Juba. Foi o que a gente estava falando no começo do programa. Se o Vitória jogar para frente, sem medo, ele é um dos favoritos. Tá me não ouvindo tem melhor por que agora? ter medo. É César Marques aqui da Itaparica, tudo bem? Joia. A gente soube que o Val Baiano, ele se ofereceu para jogar no Vitória. Você tem alguma informação em relação a isso? Se ele realmente entrou em contato com o clube? Não é verdade não, né? Certo. Não tem intenção nenhuma em trazer o atleta, né? Ô Raimundo, você poderia me informar também se existe mais algum jogador quer dizer, na ponta de agulha aí pra vir pro Vitória, que vocês estejam de olho? Não, né? Tá bom, então. Então, eu lhe agradeço pela atenção, viu, Raimundo? Eu lhe agradeço aí pela sua atenção. Abraço. Horrível a ligação. Alô, galera? Pode falar, Cezinha. Não é verdade, o jogador não se ofereceu para vir pro Vitória. Segundo Raimundo Queiroz, não tem nenhum jogador que o Vitória esteja para contratar imediatamente. Então é boato. O Val Baiano nem entrou em contato com o clube, nem o clube tem interesse em trazer pro Vitória. Boa notícia, Cezinha, porque você, com essa sua resposta aí, você respondeu a mais de 5 perguntas aqui via Twitter e via e-mail. Pegou em primeira mão. Vitória parece que se livrou de um aí, né? Porque Val Baiano
Já tem algum tempinho que já não é mais aquele artilheiro da Série B. Apesar de que naquele ano que ele foi artilheiro, eu já não achava ele tão bom jogador assim, né? Mas tudo bem, vamos seguindo aqui. Inclusive ele foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, né? Não, o futebol dele no Flamengo, você viu que acabou, né? Depois que ele saiu do Flamengo, ninguém mais ouviu falar de Val Baiano. Informação é bom assim, galera. A gente liga direto pra fonte. E aí eu não gosto de ficar com esse negócio de ficar com conjectura, de ficar tentando adivinhar o sexo dos anjos. Sabe que, pô, o empresário do atleta mesmo joga essa nota na imprensa, manda release pra site publica sem verificar a informação, entendeu? Na intenção de pressionar, de botar o jogador na mídia pra tentar uma possível negociação. Às vezes o cara tá esquecido lá, meu irmão, e você sabe como é que o procurador faz de tudo pra vender o atleta mesmo. Pois é, Reinaldo. Agora, voltando um pouco à nossa pauta, queria saber de vocês, o que vocês acharam, primeiramente com o Reinaldo, o que você achou, Reinaldo, da estreia de Gustavo no time titular, no time principal, né? Você achou que ele tava seguro, que ele foi bem? O que você achou? Exatamente, Jugo. Ele começou o jogo muito seguro e deu decorrência do jogo também, não teve muitos problemas. Ele não foi muito acionado, melhor falando. Eu achei que ele se comportou bem na medida do possível. Ele não comprometeu, ele só precisa melhorar um pouco na saída de bola. E você, Cezinha, o que achou de Gustavo? Eu achei particularmente que no primeiro tempo ele fez boas intervenções ali, salvando o Vitória. O Gustavo, ele começou o jogo nervoso, né? Inclusive ele tentando sair com a bola em jogo. O jogador tem que sair com a bola em jogo, mas tem que parar com aquela mania de querer já sair de bate-pronto. Então ele quase compromete ali a zaga do Vitória logo no início do primeiro tempo. Depois ele começou a tentar se equilibrar na partida emocionalmente, mas era a estreia de um garoto de 19 anos, né, num campeonato importante, que é a Série B do Campeonato Brasileiro, que é vitrine. Então a gente tem que dar um desconto por isso tudo. Agora eu acho que ele ainda é muito inexperiente, muito novo para ser titular do Vitória. Eu acho que ele tem que pegar mais cancha, jogar mais. Lembrando que ele foi campeão agora da Sub-20. Tem mais uma atitude dessa de você botar um jogador alçado assim recentemente para o profissional. Você pode ou lançar o jogador, né, você colocar ele na mídia mesmo, ele fazer uma excelente partida, ou você pode acabar com a carreira de um atleta. Então eu sou meio reticente justamente por causa do nervosismo. A gente viu que o Gustavo estava muito nervoso, não comprometeu, mas poderia ter comprometido o Vitória, principalmente no primeiro tempo. A gente sabe também, Cezinha, que foi uma fogueira realmente que não tinha como ele pular, né? Tinha que ir pra cima. Não, ele é profissional, velho. Não tem aquela história da guerra. O cara tá na guerra, tem que ir pra luta. Não tem pra onde correr, tem que meter o dedo no gatilho mesmo. Ele é profissional, era o terceiro goleiro, né? O Renan machucado. Eu conversei com o Renan semana passada, ele disse que mais uns 20 dias, já tá dobrando o joelho, já tá sentindo melhor. Mas treinar com bola, mas é nos 20 dias, né? O Douglas teve aquela participação, digamos assim, uma triste participação no Bavi. Estava emocionalmente também abalado no último jogo contra o Coritiba, machucou, né, na coxa, tá dando um tempo, não sei se volta para a próxima partida na quarta-feira. Não sei nem se ele treinou hoje, na verdade. A gente sabe que experiência só se adquire jogando, e quando chega a partida tem que ir para dentro de campo mesmo, mostrar seu valor. Agora tem outra pergunta aqui, pessoal, de Vianney Bezerra, através do nosso Twitter. Ele pergunta: será que a direção do Vitória está realmente contente com as laterais que temos? Nino, Léo, Carlinhos na lateral direita e o Elton Saci Mansur na lateral esquerda? Cezinha acabou de entrar em contato com o Raimundo Queiroz e, pelo que ele nos informou, a própria direção do Vitória, o próprio gestor do Vitória disse que no momento o Vitória não está em busca de nenhuma posição para contratar. Pode ser que esteja estudando alguma contratação, pode ser que venha aparecer algum, mas a curto prazo nenhum. O que você acha, Reinaldo? É isso, Juba. Eu acho que ainda é jogada de esperteza da diretoria do Vitória em não divulgar enquanto não tiver fechado, o que eu até concordo. Eu acho que é até uma boa fazer isso. Mostra o profissionalismo que a diretoria do Vitória vem pecando em vários aspectos. Mas tudo bem, sobre essa lateral esquerda aí, tem um nome forte que pode pintar no Vitória a qualquer momento, que a gente já noticiou no programa passado. É o Lima. E aproveitando, tem uma pergunta aqui de Juninho, da Pituba, aqui de Salvador. Ele fala sobre um camisa 10 do lateral esquerdo. Ele fala justamente de Lima, Reinaldo. Ele fala:
Boa noite, pessoal. Cadê nosso meia número 10? E o nosso lateral esquerdo? Pelo amor de Deus, manda Alex e Raimundo Queiroz abrir o olho. Tem Renato Cajá sem clube, camisa 10, e tem Marcelo Cordeiro ou Lima, lateral esquerdo. O Renato A Vitória trouxe agora o Eduardo Ramos, gente. É isso, vamos esperar pra ver. Eu ia falar sobre isso, Cezinha. O Vitória acabou de contratar Eduardo Ramos. Vamos esperar pra ver. Ele é um bom jogador, subiu pro Náutico ano saindo passado. bem lá no Náutico. Isso. Então o torcedor também tem que ter calma. Porque, olha bem, não existe, me diga qual atleta de ponta. Porque também não adianta trazer qualquer carniça. Você vir com um caminhão cheio de carniça e ficar tentando pra ver se dá certo. Eu acho que a diretoria do Vitória tá certa em não anunciar, se estiver realmente buscando jogadores. Agora tem que ter cautela, porque não adianta trazer também qualquer pé de chumbo, qualquer carniça pra vir jogar no Vitória. Tem que ter tranquilidade e atirar, quando atirar, meu irmão, tiro certeiro. Não tem jogador disponível no mercado, gente. Esperar as janelas abrirem, que abriu agora do Campeonato Europeu, pra ver se existe também algum jogador que queira vir pra cá. Exato, Cezinha. E outra, não é só porque não é questão de vir pro Nordeste, de vir pro Vitória. É questão de disputar uma Série B. Ele primeiro espera várias propostas de algum clube da Série A, pra depois, caso não ocorra nenhuma, ele vir pra clube de Série B. E outra, Reinaldo, eu acho que um camisa 10, eu acho que qualquer clube de primeira divisão, de segunda, de qualquer divisão, qualquer clube brasileiro hoje, gostaria de contratar algum camisa 10 de qualidade. Eu acho que os que estão empregados hoje, dificilmente sairão dos seus clubes, e os camisa 10 de qualidade que estão fora desses clubes, estão disponíveis no mercado. Eu acredito que todo clube está buscando. O clube da Série A, a gente vê o Sport, o Náutico, a Ponte Preta, que perdeu o Renato Cajá, a própria Portuguesa perdeu muitos jogadores, entendeu? São clubes que devem estar buscando esses jogadores, e a gente sabe que jogador gosta muito de visibilidade. Jogador, para jogar uma Série B, ou o clube tem que ter muito dinheiro para bancar, ou realmente o jogador vai preferir jogar na Série A para aparecer mais. Eu não sei se vocês concordam. Vocês querem ver um exemplo? Claro, desculpa até interromper, não sei se eu podia interromper, mas pode falar, mas, por exemplo, não sei se eu posso falar do rival. No caso de Moraes e Souza, você vê que foram jogadores que não estavam sendo aproveitados no Corinthians. Então, vocês falaram muito bem aí, tem que esperar os times de Série A se tomarem uma forma, se concretizarem, né, no seu formato, para depois ver o que é que sobra, porque a primeira opção é Série A, irmão. A Série B, ela é consequência, é refúgio, é o que eles são os times de ponta, jogadores de time de ponta que não estão sendo aproveitados, que vêm de empréstimo, para o jogador também não ficar parado e ter ritmo de jogo. Isso também é investimento para esses clubes. Ô Juba, só falando ainda sobre a pergunta de Juninho da Pituba, sobre Renato Cajá, ele é de um clube do exterior, o clube está pedindo 3 milhões pelo atleta. E outra, eu li sobre isso realmente. E outra, o Botafogo entrou na parada. Ele é um jogador que eu acredito que ele tem um mercado pra Série A, Reinaldo. Agora, aproveitando, falando aqui uma pergunta que veio de Gabriel Portugal, lá de Jardim Cruzeiro, ele faz um comentário. Ele fala pra diretoria esquecer Val Baiano, que é um jogador ultrapassado, que só vai vir engordar mais ainda aqui no Vitória. E se querem mesmo ser ousados, no caso a diretoria, e pensar grande, tem que ir atrás de Chiesa, que está louco para retornar ao Brasil. Precisamos urgente de lateral esquerdo e direito, de um grande meia, como falamos agora, um camisa 10. E chega de pensar tão pequeno, presidente. Um recado para Alex Portela. Agora, Chiesa é um jogador que foi artilheiro, se eu não me engano, da Série B do ano passado, mas para vir para cá, acho que tem que ter também bala na agulha, você não acha não? 2 milhões. Para começo de conversa. 2 milhões na lata pra trazer, né? Exato, na lata. Por isso que o Náutico não ficou com o atleta. É muito difícil de vir pro Vitória. Mas tem outra pergunta aqui, André, Reinaldo, de André. Ele comenta também sobre Chiesa, manda um abraço pra todo mundo. E se falando também que o Vitória é grande, mas tem que ir atrás de grandes jogadores e pede atitude à diretoria do Vitória. Você acha que tá faltando atitude, Cezinha, a diretoria? Não, a diretoria do Vitória não é uma diretoria omissa e não é uma diretoria irresponsável. Eu acho que eles contratam quem eles podem contratar e quando eles têm a oportunidade. E contratar por contratar, irmão, eu prefiro ficar com o time do Vitória que tá aí, que é o elenco da Série B, um dos elencos mais caros. Uma das maiores folhas da Série B é do Vitória. E outra coisa, o time do Vitória é um time bom.
Me desculpe o torcedor rubro-negro, mas eu que acompanho diariamente a equipe do Vitória, o grupo, eu lhe digo, o Vitória não deixa a desejar nenhum time da Série B, com o elenco que ele tem hoje. Existe sim algumas peças, porque o Vitória não tem peça de reposição. É o que está acontecendo agora no Vitória. Mas a equipe do Vitória é uma equipe boa. Eu acho que a gente precisa ter peças nas laterais, no meio de campo a gente precisa de algumas peças, entendeu? Agora, lhe digo uma coisa, a equipe do Vitória é uma equipe boa. E a diretoria do Vitória é uma diretoria responsável. A galera, outro dia eu tava ouvindo o Alex falar, eu não sou puxa-saco de Alex não, mas ele é um administrador da zorra. E ele outro dia disse, o problema do Vitória não é dinheiro. Agora me diga um jogador bom que eu possa contratar. Realmente, pra chegar lá e bancar, fica complicado, como você falou, Cezinha. Agora eu vou aproveitar esse gancho aí que você falou dos jogadores do elenco bom. Lucas Santiago, ele fala aqui que acabou de ver a lista de relacionados de Carpegiani, e ele, pra partida do Curitiba, ele levou Lúcio Flávio. Será que não tá na hora de dispensar esse jogador, que além de ser o maior salário, não vem mantendo uma boa sequência? Lembramos que Giovani também não está em um bom momento. Reinaldo, você acha que ele não levou mais Lúcio Flávio pela experiência? Caso o Vitória consiga fazer um gol, ele colocar no segundo tempo Lúcio Flávio para segurar ali o meio de campo, segurar o jogo pra gente? Exatamente, Juba. E outra, ele ainda tem uma boa bola parada. É aguardar pra ver. Eu acho que Carpegiani também quer ver Lúcio Flávio jogar pra tirar as conclusões que a torcida vem tirando. E sobre o negócio de time bom, que o Vitória tá com um time bom pra Série B, a gente vem defendendo isso desde o começo do programa. Vocês lembram? Quando eu falei, o Vitória tá com um time bom, contratou bem, faltava técnico. Tomara realmente que Carpegiani consiga ajeitar, porque como o Cezinha você falou, Reinaldo, eu acho que o Vitória tem um elenco que basta ser arrumado. Tudo bem que as peças de reposição não são de tanta qualidade como os titulares, mas se você arrumar a equipe bem, colocar o time para jogar em cima das características individuais dos jogadores que a gente tem aqui, eu acho que o Vitória pode se sair bem, sim, nessa Série B, buscando esse não só o acesso, mas quem sabe o título da Série B esse ano. Agora tem uma pergunta aqui, pessoal, de Josemi. Ele fala assim: eu sei que é pedir demais, eu sei, mas é pedir demais pro torcedor ter calma. Já estamos atrasados demais e há 2 anos na Série B. Eu acho que não, a gente Juba. sabe que é assim, né, Reinaldo? Quer tudo na hora, quer ser campeão de tudo. Exatamente. Mas acho que a é o que a gente acabou de dizer. Prevalecer às vezes, né? Eu acho que a diretoria fez a parte dela. Ela contratou nomes até bons na minha visão. Robson, que veio bem 2 anos atrás, um pro Atlético do Paraná, outro pro Atlético de Goiás, jogou muito bem esses 2 times. O Pedro Ken, que é uma estrela, um jogador gabaritado, só que não foi bem aproveitado no Cruzeiro, e jogou muito bem no Curitiba. O Vitória contratou o Dinei, que era um pedido da torcida, trouxe Marquinhos, quer dizer, ficou com Marquinhos. Eu acho que o Vitória fez boas contratações. Vitor Ramos na zaga, Rodrigo na zaga. O que falta mesmo é ajeitar. Agora chegou uma pergunta aqui, Cezinha, eu vou procurar saber de você que tá muito lá no Barradão. Rafael Santos de Feira de Santana, ele procura saber de Xuxa. Xuxa voltou ou ele vai ser aproveitado por Carpegiani nesse elenco, nesse ano? Tem jogadores do Vitória, tipo o Renier, o Índio, o Xuxa, estão treinando com o grupo. São jogadores que ainda não foram relacionados, mas estão à disposição do técnico Paulo César Carpegiani. Lembrando que Lúcio Flávio é um jogador caro, bicho. Não é um jogadorzinho qualquer não, ele tem que ter ritmo de jogo. E o cara só vai ter ritmo de jogo se ele for convocado. Agora se o Carpegiani vai usar ou não vai usar, problema. E o torcedor do Vitória tem que parar com essa mania de ficar comendo pilha de cronista de rádio. Porque você sabe que o cronista de rádio ele tem interesse, velho. Eu tô falando aqui, eu sou jornalista, entendeu? Eu trabalho nesse meio e todo mundo tem suas preferências, todo mundo tem seus amigos, todo mundo tem seus contatos. Então a galera tem que ficar esperta em relação a isso e parar de ficar comendo pilha e de ficar dizendo que o Vitória tem que contratar, o time do Vitória não presta, o time do Vitória é ruim. O time do Vitória, mais uma vez eu repito, o time do Vitória é um time bom, o Vitória tem um bom elenco. Faltam ainda algumas, como eu digo. Cezinha? É isso, Juba. Teve um problema com o Cezinha. Eu vou complementar ele com... Oi, galera. Pode falar, Cezinha, dando segmento. Repita aí onde eu parei que deu uma zica aqui. Não, você dizendo que o Vitória tinha um time bom, pilha. que falta apenas algumas reposições em algumas posições.
É isso, só pra fechar isso. Torcedor não pode comer pilha de cronista esportivo. Torcedor que é torcedor e que ama o seu clube, porra, tem que ficar ligado. E mais uma vez eu digo, o time do Vitória é um time bom. Faltam algumas peças apenas. Que, pô, com certeza o Vitória, assim que tiver um jogador, como vocês falaram, Pedro Ken, o Eduardo Ramos, o próprio Neto Baiano, o Dinei. São jogadores bons, porra, gabaritado, Gabriel, o Neto, não sou, o Tartar pra mim é uma, pô, joga muito o Tartar. Quem vê o Tartar lá de baixo em campo sabe que ele corre diabo, sabe, joga muito, moleque. Então o torcedor tem que ter calma, bicho, o campeonato tá começando agora e a gente não pode também colocar uma faca no peito do presidente e dizer, ó, você tem que contratar de qualquer maneira. Eu concordo com você, Cezinha, calma, o Vitória tem que ter realmente calma, eu acho que o que não faltou no passado foi justamente essa calma. Eu acho que o Vitória pecou muito no caminhão de contratação e foi colocando para jogar. Não criou um grupo, não criou um entrosamento entre os jogadores. E a gente viu algumas partidas, principalmente no início do campeonato, na era Geninho. A gente viu que esse jogador. Vocês viram o desastre que foi, né? Exatamente. Eu acho que justamente foi por isso. Todo mundo querendo ganhar, todo mundo contratando um jogador, botando todo mundo pra jogar no mesmo momento e o conjunto não aconteceu. Eu acho que esse ano a gente tá começando esse conjunto que finalizou o Campeonato Baiano e pode sim dar prosseguimento a essa Série B muito bem. O Vitória hoje tem um conjunto, você pode dizer que o Vitória hoje tem um conjunto. Você vê, você muda algumas peças e o time não cai de rendimento. Exatamente. Eu tenho um recado aqui, nosso ouvinte Jackson da Cruz, ele manda um abraço pra todo mundo. E diz que é pra gente mandar um abraço pro pessoal de Coração de Maria. Toda a galera tá sintonizada. Um abraço a todo mundo aí de Coração de Maria. Tem outra pergunta aqui, Reinaldo. Essa vai pra você. Você que comentou no programa passado sobre ele. Lucas Andrade de Brotas, ele pergunta por que o Vitória não contrata Marcelo Cordeiro, que deseja voltar ao Vitória. Ele falou isso mesmo, Reinaldo, que queria voltar? Foi o que a gente falou, Juba. Ele não disse que tinha desejo de retornar no Vitória de imediato. Ele disse que ainda sonhava em retornar ao Vitória. Eu acho que a imprensa distorceu muito a notícia sobre a contratação de Marcelo Cordeiro, sobre a especulação de Marcelo Cordeiro. E é um jogador caro, que ele está aguardando também várias propostas de time de Série A. Tem mercado, né, pra Série A, o Marcelo Cordeiro. Eu acredito que qualquer time na Série A tem condições de chegar e contratar ele, que acho que ele vai tranquilamente, pra qualquer um. Ó, galera, vocês perguntaram de Xuxa aqui, agora nesse intervalozinho que vocês estavam falando, eu dei uma ligada aqui, o Xuxa ele continua no Vitória, tá treinando e esperando só a decisão de Carpegiani para saber se ele fica ou não, viu? Ele estava emprestado lá no Mirassol e a gente sabe que ele disputou o Campeonato Paulista. Alguns jogadores, como eu falei, voltaram dos times que eles estavam disputando, os estaduais, estão à disposição do treinador, né? Depende só agora saber se o Vitória vai negociar, vai emprestar de novo ou se eles vão ser incorporados ao elenco, viu? Esses jogadores que passaram, principalmente alguns que passaram aqui no passado, o próprio caso de Felipe, que também jogou ano passado aqui, são jogadores que têm contrato com o Vitória. O Vitória não pode chegar simplesmente e dispensar o jogador, né? O jogador não vai querer abrir mão dos salários que ele vai ter para receber. O próprio Lúcio Flávio tem contrato com o Vitória também e já foi relacionado para essa quarta-feira. O caso de Xuxa também tem contrato com o Vitória. Não é assim chegar e dispensar, não é não, Reinaldo? Exatamente, Juba. E outra, Lúcio Flávio, ele é um jogador caro. Para você dispensar hoje, você tem que pagar multa. Então o Vitória não quer. O Vitória deve estar procurando algum clube para reemprestá-lo. Ainda falando desses jogadores, Reinaldo, Josemi mandou outra pergunta aqui pra gente pelo Twitter. Ele quer saber qual foi o motivo de que Eduardo Ramos não foi pro jogo em Barueri. Eu acho, Juba, que essa é a pergunta que não quer calar. Porque ele vinha treinando com o grupo. Foi como o Cezinha Marques falou. Pode ser problema de documentação. Você acha que ele, pelo menos pro banco, seria uma boa opção ali pra Barueri? Com certeza. Se ele já vinha treinando, ele passou uma semana treinando com o grupo e vinha jogando no clube onde ele estava, no Náutico. Não tinha por que ele não ter sido relacionado. É verdade. Bom, a gente também tem uma boa notícia, né, que aconteceu no jogo da final da Champions League na quarta-feira. Um zagueiro revelado pelo Vitória, Davi Luiz,
sagrou-se campeão do maior evento, maior competição europeia de futebol. Eu acho que os olhos estavam todos voltados para esse jogo, menos os torcedores do Vitória, lógico, que acredito que devem ter acompanhado o partido do Vitória e torceram muito. Mas parabenizar Davi Luiz pelo título, né, Reinaldo? Você acha que o Vitória, você acha que abriu os olhos de alguns clubes europeus para contratar ele, o Vitória pode pegar um dinheirinho aí nessa transação, Reinaldo? Isso é tudo que a gente espera, Juba. Que clubes da Europa demonstrem interesse em Davi Luiz, em Hulk. Isso é tudo que a gente espera. Que aí sobra um dinheirinho aqui pra gente. É um jogador que evoluiu também, né? Acabou chegando na seleção. Pode ser que seja confirmado como um zagueiro que vai disputar a própria Olimpíada esse ano. Mas eu acredito que ele é figura certa na Copa de 2014. E todo torcedor do Vitória que quer o bem do Vitória, lógico, quer que esse dinheiro entre, né? Mas eu acho muito difícil o Chelsea liberar ele pra vir pra cá, pra ir pra fora da Inglaterra. Mas enfim. Pô, Reinaldo, o que você acha do Vitória agora contra o Curitiba? Você acha que a gente vai ter chance? Você acha que essa lista de relacionado com o Lúcio Flávio por Carpegiani foi uma boa ele ter convocado o Lúcio Flávio? O Léo também apareceu de novo na lista, viu? Pra mim é uma incógnita, Juba. Eu acho que faltou o jogador principal na partida passada, entre Vitória e Curitiba. Faltou Pedro Ken ali no meio. Eu acho que o Vitória se comportou até muito bem na partida passada. Mesmo com alguns jogadores que não vinham jogando, no caso Neto Coruja, que entrou meio perdido, mas que não comprometeu assim de imediato. E depois entrou o jogador com uma personalidade incrível, que foi esse Ananias, que tinha feito um treino com o grupo. Perceba como ele segurou bem ali o lado de Wellington Saci, ele cobriu bem o Wellington Saci. E essa partida contra o Curitiba, acho que a torcida do Vitória tá bastante esperançosa, principalmente pela partida que o Vitória conseguiu fazer diante do Botafogo. O Vitória se impôs contra o Botafogo, conseguiu, principalmente, mesmo sofrendo o gol, conseguiu reverter a situação, né? Se impôs também, mostrou personalidade de alguns jogadores. Agora, nessa lista que o Vitória divulgou, o pessoal tá falando muito de Lúcio Flávio, que Lúcio Flávio voltou, que Giovani não tá. Mas Carpegiani convocou 19 jogadores. Algum nome vai cair aí, viu? Pode ser que seja o próprio Lúcio Flávio. A gente não sabe. Mas enfim, Reinaldo, temos outra pergunta aqui. O nosso ouvinte Jackson da Cruz de novo mandou uma pergunta. Na verdade não foi uma pergunta, uma afirmação. Afirmando que o Vitória vai subir com certeza esse ano e ainda vai beliscar a Copa do Brasil. Mas para isso, o time tem que ter peça de reposição. Foi o que a gente falou nesse instante, né? O Vitória tem sim um bom elenco, mas essa peça de reposição pode ser que uma contratação ou outra seja necessária. Você acha, Cezinha, que o Vitória tem que ir buscar alguma peça de reposição para esse time titular? Não, a gente precisa de reforços, né, nas laterais. Chegou agora uma notícia aqui pra mim de que o Léo pode estar de volta ao Vitória já no próximo jogo contra o Coritiba, né, depois de 11 dias que ele está longe dos gramados por conta de uma lesão no ombro. O jogador voltou a ser relacionado, está à disposição do técnico Paulo César Carpegiani. O Vitória tem bons jogadores, velho. Vitória, mais uma vez eu vou dizer, o Vitória tem bons jogadores. Agora precisa sim de algumas peças de reposição. No caso do Léo mesmo. O Léo se machucou, aí entrou o Romarinho. Romarinho se machucou, foi improvisado o Gabriel. Isso acontece, infelizmente, um em 1 milhão. Mas, pô, 2 laterais, você ficou sem 3 laterais, porque também tem falhou a memória agora, o lateral da gente que tá machucado também, o Romário, não, tem um outro. Romário, Léo e Nino Paraíba. Isso, me falhou a memória. E tem o Nino Paraíba. Então, pô, são 3 laterais no DM, velho. Entendeu? Então, Vitória precisa de algumas peças de reposição para não passar esse vexame. Graças a Deus, o Gabriel tá dando conta do recado. São, né? 4, Cezinha, no DM. O Mansur. Mansur também, desculpa, esqueci. Esqueci do Mansur. É o garoto Mansur, exatamente. Entendeu? Então. Cezinha... pode continuar. É um lance que não acontece toda hora. Você ficar com 4 jogadores da mesma posição no DM. Mas, porra, é fogo, velho. Futebol tem dessas coisas, né? Eu acho que aos poucos as coisas vão se acertando. Agora você tá com horário, Cezinha? Se despeça da galera, a gente quer agradecer aproveitando a aí, participação. vai até que horas? Hoje até 8h30, Cezinha.
eu vou me despedir de vocês, agradecer mais uma vez aí essa oportunidade de estar conversando com os torcedores rubro-negros. Somos da mesma nação, eu sou rubro-negro, amo Vitória e às vezes falo aqui, às vezes muito mais com o coração do que com a razão. Agradecer a oportunidade a André, a Reinaldo, essa galera aí que comanda o programa, né, ao Juba, e dizer o seguinte, velho, me desculpem aí por algum excesso, acho que eu falei demais hoje, né, eu tava vendo aqui, a gente tá com ouvinte até em Portugal, meus primos de Portugal ouvindo a gente, né, são rubro-negros também, e agradecer, dizer que amanhã, 11h30, aqui na Itapareca Esportes, nós temos o nosso programa na hora do almoço, e na quarta-feira nós voltamos com a transmissão do jogo. Espero a audiência de vocês aí. Muito obrigado, valeu pela oportunidade. Nós voltamos na quarta-feira. Pronto, valeu Cezinha, obrigado a você pela participação, sempre com informações direto lá do Barradão, de dentro da Toca do Leão, sempre engrandecendo aqui nosso programa. Os nossos ouvintes agora já tem sempre uma notícia fresquinha, como hoje a gente conseguiu falar diretamente com o Raimundo Queiroz, já desmentiu Val Baiano, graças a Deus, para nós torcedores, nós que, apesar de Neto Baiano tá bem, a gente vê que Val Baiano para vir hoje pro Vitória seria um mau negócio, mas agradecer sempre a sua parte. Com certeza, Reinaldo, um retrocesso, como você bem disse. Ó, já tô com o nome aqui, só para encerrar, do trio de arbitragem que vai fazer o jogo do Coritiba. Se vocês quiserem... Pode mandar, Zezinho. O Sandro Meira Hit, de Pernambuco, árbitro FIFA, será assistido por Rodrigo Pereira Joia, também do Rio de Janeiro, FIFA, e Fábio Pereira, do Tocantins, esse aí aspirante para FIFA. O quarto árbitro será o Edmundo Alves do Nascimento, que é da CBF de Santa Catarina. Valeu, galera, até quarta-feira, se Deus quiser. Valeu, Cezinho, um abraço. Ô, Juba, pode falar, Renato. Só queria falar uma coisinha, Juba, sobre os brindes que a gente prometeu no último programa, quem acertasse o resultado da partida. Temos o nome de um ganhador apenas. Foi Vinícius Brito. Ele botou Vitória 1, Barueri 0. Por favor, Vinícius, se você estiver nos escutando, que entre em contato por e-mail e que a gente vai acertar a entrega do brinde. Esse daí foi o palpite certeiro, né? Certeiro. E a maioria, Juba, foram 2-1, 3-1. Você vê como a torcida estava confiante, mas também percebia a fragilidade da defesa do Vitória, principalmente pelo lado esquerdo, apostando que o Vitória tomaria um gol. Mas pelo resultado, parece que Carpegiani conseguiu acertar esse setor aí defensivo, pelo menos a gente não sofreu gol. Agora tem uma pergunta aqui, André, de Adson, lá de Cruz das Almas. Ele dá o boa noite pra gente. E vocês acham que Xuxa deve voltar ao time titular? Você acha, Reinaldo? Eu acho que não, viu? Ô, Juba, ele jogou muito bem o Campeonato Paulista mais uma vez. Ele já tinha feito um belo Campeonato Paulista ano passado e esse ano repetiu um belo futebol apresentado. Por que só não dá certo no Vitória? Será que foi problema do técnico, posição onde ele estava atuando? Eu daria uma chance. Mas você não acha que Vitória já com Giovani ali naquele setor, já com Lúcio Flávio, será que a corda vai quebrar pro mais fraco, no caso Xuxa? Eu acredito não, João. Eu acredito que ele tem que testar todas as peças. Ele não tá dando chance novamente a Lúcio Flávio, ele poderia dar uma chance a Xuxa. Vamos ver o que Carpegiani vai se decidir nesses últimos dias aí pra... A gente também não sabe se ele vai utilizar Lúcio Flávio também, né? É uma coisa que a gente tá, como o nome dele apareceu, uma especulação. Exatamente. Agora uma pergunta aqui, Reinaldo, como Cezinha falou da informação da intimação sobre o leilão, uma pergunta de Júnior de Cajazeiras, ele pergunta: o Barradão será mesmo leiloado? Se for, o que acontece com Vitória? Fica sem teto como alguns times por aí? Não, Juba, eu acredito que isso aí não. Isso aí, caso aconteça isso aí, o Vitória poderá perder muito em suas rendas, que elas vão ser penhoradas até pagar a dívida, mas acredito que não chega a tanto não. Acho que o Vitória vai recorrer, como já aconteceu isso daí anos passados. Não vai de fato acontecer, a gente sabe. A gente sabe que deve ser alguma dívida trabalhista, ou algum embargo de bem, alguma coisa para que algum advogado de algum jogador, do que quer que esteja do reclamante, faz esse tipo de coisa para justamente o Vitória pagar logo o que deve, mas acredito que o Barradão vai continuar sendo nosso, não vai ter problema nenhum de
de Barradão ser leiloado, Reinaldo. Você não acha, não? Exatamente, Juba. E lembrando aqui ao torcedor que eu ainda tô tentando entrar em contato com o empresário do jogador Val Baiano, mesmo sendo desmentido por Raimundo Queiroz, mas não custa nada a gente tentar contato com o empresário para saber a veracidade da notícia. É bom que a gente pergunta quanto tempo o Val Baiano tá parado e quanto é que ele tá pesando, né, Reinaldo? Exatamente. Pra Juba. ver aí como é que tá a situação física do jogador. Mas tem uma pergunta aqui, Reinaldo, uma pergunta não, uma afirmação, essa aqui foi boa, viu? Josemir, ele, nosso ouvinte, participando bastante hoje, ele comentou assim no Twitter, me perguntaram qual jogo eu iria ver sábado, ele falou, sou baiano, sou Vitória e não sou europeu, eu amo meu Vitória. Aí, ó, a pergunta, uma resposta ao meu comentário que eu achei que a torcida do Vitória não ia deixar de assistir, realmente foi o que aconteceu, né, Reinaldo? Com certeza, Juba. Mesmo sendo Vitória, não mudei em momento algum. Só mudei na hora da disputa de pênalti, porque o jogo do Vitória já tinha terminado. A gente tem também uma afirmação aqui, um comentário de Vinícius Rodrigues pelo Twitter, da Pituba. Ele comentou assim, vocês ouviram falar que o jogo Sport contra o Vila foi comprado. Segundo ele, a fonte é do Globo.com. A gente vai investigar para saber. Esse jogo seria no caso da Série B do ano passado, Reinaldo? Exatamente, surgiu essa notícia. A última partida da Série B ano passado entre Sport e Vila Nova, disputada no estádio do Vila Nova. Foi está surgindo notícia dizendo que o jogo foi vendido. Você acredita que tenha sido vendido? Eu assisti o jogo naquele muda de canal toda hora que no ano passado Vitória dependia diretamente dessa partida. Todo torcedor acredito que ficou mudando de canal toda hora para ver quanto é que tava o resultado. Eu achei que o Vila Nova jogou até bem. Jogou bem. Não achei que entregou, não. Eu também acho que não, mas é uma coisa para se apurar. Não é uma coisa para dizer assim. Juba, aproveitando, Juba, eu queria mandar um abraço para a torcida Leões Feirenses de Feira de Santana. É um pessoal que se reúne para assistir os jogos lá nos bares da cidade e que de vez em quando juntam caravanas e vem assistir os jogos aqui no Barradão. Eu queria passar os contatos dele, em que foi pedido por Alessandro Câncio, é o responsável pela torcida. É isso. Pronto, aí. Pode mandar aí os contatos. Beleza, Jubu. O e-mail oficial é leõesfeirenses@hotmail.com. Os telefones de contato são 075 8811 9264 e 071 9180 5021. Procurar Alessandro Câncio. Reinaldo, o pessoal de Feira de Santana é esse, né? Exatamente, Juba. Eles participaram aqui no programa passado informando que estão participando hoje caravanas, estão participando bastante aqui do nosso programa. Então estamos recebendo ainda muitos e-mails aqui, vamos respondendo o que é possível, o que vai dando para responder. Oi, Reinaldo, agora que saiu essa lista aqui de relacionados prévia, né, de Carpegiani para a viagem de amanhã, eu vou aproveitar e vou passar aqui a lista. Ele colocou Gustavo, Jefferson, os dois goleiros, Léo Wellington Saci, Dankler, Gabriel Paulista, Vitor Ramos e Rodrigo, Wellington, Neto Coruja e Rodrigo Mancha, Tartá, Pedro Ken, Lúcio Flávio, Arthur Maia, Marquinhos, Neto Baiano, Rio do Idinei. São 19 jogadores, vai cair um nome aí. Você acha que quem vai cair, Reinaldo, dessa lista aí? Juba, acredito que fique ali pelo meio de campo entre Lúcio Flávio e Arthur Maia, mas não é certeza. E você manteria Gabriel na direita ou você já jogaria Léo ali, daqui é da posição? Não, eu manteria Gabriel, principalmente por ser um jogo de muita velocidade. O time do Curitiba é um time muito rápido. Quem pôde assistir trechos do jogo ontem de Curitiba e Inter pode perceber. É um time que dá muito trabalho. Então o Léo vem meio fora de forma, principalmente devido à contusão. Eu não colocaria nesse jogo. É a mesma coisa de você ter colocado o Neto Coruja na última partida. Eu não colocaria. Eu colocaria de primeira o Ananias. Léo, ele realmente ficou um tempinho parado. Pode ser que sinta o jogo, já que a partida vai ser complicada, né? O Curitiba vai partir para cima, vai buscar o resultado, e qualquer jogador que não entre 100% atento, não entre com 100% fisicamente também, pode complicar qualquer situação, qualquer setor, né? Aí, Juba, acabamos de receber uma notícia aqui agora de Josemir Marçal.
Ele é do grupo Leões Feirenses. Ele mandou uma pergunta, não, uma afirmação. Temos um grupo de amigos aqui em Feira e vamos a todos os dias pros jogos. E esse ano vamos dar mais força. Vamos subir, negou. Esse Josemir realmente tá fazendo um bom trabalho lá em Feira. Bom trabalho que eu digo, chamando os amigos para se reunirem, para todos os jogos virem para aqui. A gente sabe que não é perto, são 100 e poucos quilômetros contando com a chegada até o Barradão. E realmente para ir pro Barradão tem que gostar muito do Vitória. E realmente esse ano a gente merece. O Vitória merece o apoio. Eu acho que esse ano temos possibilidade de subir. Reinaldo, temos aqui uma pergunta de Fábio do Rio Vermelho. Ele fala sobre Moraes. Cezinha falou de Moraes e ele aproveitou o gancho e mandou uma pergunta aqui. Ele dá boa noite pra gente. Ele disse que o meia do rival seria uma boa pro Vitória. Moraes, ele ficou sabendo que ele sairia do rival por causa do custo, que é muito alto. Por favor, tire essa dúvida. Reinaldo, você acha que Moraes não fica no Bahia e ficando livre aceitaria uma proposta do Vitória? Você acha que o Vitória tem essa bala na agulha para bancar esse salário todo dele? Acredito que não, Juba, principalmente porque também o contrato com o Corinthians dele está se encerrando. O Corinthians não vai renovar e o Bahia não vai nem tentar o atleta devido ao alto custo. Ele pediu um salário de 250 mil ao Bahia. E eu acho que pelo futebol que ele vem jogando hoje, errando muitos passos ali pelo meio de campo, ele não tem cancha para valer tudo isso. É realmente 250 mil. Eu acho que tá pedindo muito alto. Se ele não tiver alguma proposta do futebol europeu, eu acredito que ele vai ter que diminuir o salário aí se quiser aceitar alguma proposta daqui trabalhar. Exatamente. Realmente fica complicado. E além do mais que o Bahia tem Zé Roberto, que já é 200 mil, né? 200 mil. Justamente. Só eles dois, 450 conto. Muito dinheiro só para 2 jogadores. Exatamente. E outra, quem tá pensando que Moraes seria uma boa opção para o meio de campo do Vitória não tá assistindo os jogos do rival. Porque quem assistir pode ver, ele erra muito passe no meio campo. Ele acerta também, mas ele erra mais do que acerta. Eu concordo com você, Reinaldo. Ele é um jogador que, apesar de ser muito técnico, ele... acho que fisicamente não tá no 100% dele. Aquele Moraes que jogou aqui no Bahia, naquela Série B, que conseguiu o acesso, eu acho que ele não tá conseguindo repetir esse desempenho. A gente tem outra pergunta aqui, Reinaldo, que veio do Twitter. Vamos dando segmento aí, Juba. Vamos levando aí. É de Jackson da Cruz. Ele fala: o jogo do Vila Nova pode ter sido até comprado, mas é competência do Vitória, infelizmente, por ter perdido o jogo em casa. Realmente, o Vitória não fez o papel dele. Acho que não tem que ficar choramingando esse ano passado, não. Já passou, não vai conseguir o acesso e realmente tem que buscar jogar esse ano e ser competente para conseguir subir. Você falou tudo aí, Juba. E outra, eu não quero dizer que o Vitória perdeu a chance de subir naquele jogo contra o São Caetano, não. O Vitória perdeu muito antes, quando foi derrotado pelo Boa Esporte no Barradão, foi derrotado pelo Guarani no Barradão, empatou com o Asa no Barradão. Ali tudo, perdeu para o Barueri também no Barradão. Ali tudo impulsionou lá no final do campeonato. Fez falta. Sendo que o Vitória deixou de subir. A gente sabe que todo ponto perdido dentro de casa, na Série B principalmente, quando você é candidato ao acesso e ao título consequentemente, isso vai fazer falta lá no final. O Vitória não subiu ano passado por um ponto. Se pelo menos empatasse as 2 partidas que perdeu em casa, essas 2 que você citou, o Vitória ia chegar e ia conseguir acesso com um ponto de sobra ainda possível. A gente tem outra pergunta aqui, Reinaldo, de Culau, se eu não me engano, Oliveira Helenite, alguma coisa assim, não sei identificar. Ele mandou pelo Twitter: boa noite, pessoal. Neto Baiano artilheiro sem dúvidas, mas será que ele tem condições físicas para jogar em todos os jogos da Copa do Brasil e da Série B? O que você acha, Reinaldo? Reinaldo, acha que Neto Baiano tá 100% fisicamente, consegue suportar toda a carga de jogos assim? Perceba, Juba, que nesses últimos jogos aí, contra o Curitiba, contra o Botafogo no Engenhão e contra o próprio Bahia, ele pediu para ser substituído. Mas ele tá muito bem preparado fisicamente, ele vem jogando bem, ele vem mostrando garra, vontade. Eu acredito que não haverá problemas.
Se for pelo... Ele já começou bem, né, a Série B fazendo gol, apesar de ter sido de pênalti. Para todo atacante, o gol é sempre importante. Mas a parte física, eu acredito que ele não vá... Não é nem por questão dele estar 100% ou não. Eu acho que nenhum jogador, pela idade que ele tem, acredito que 29 ou já 30 recém-completados se tiver. Eu acho que nenhum jogador nessa faixa de idade consegue jogar 90 minutos domingo, quarta, domingo. Acho que nenhum jogador tem essa capacidade física. Salvo alguns jogadores que sempre se cuidaram, etc, etc, que a gente sabe que pode acontecer. Mas fora isso, eu acho muito difícil que ele consiga. Mas a gente sabe também que é só até a metade agora desse... Só falta um pouco, até metade do ano, né? Que no segundo semestre, não acredito que ele deva colocar sempre Neto Baiano. Acho que ele vai fazer um rodízio maior, porque a carga de jogos é muito grande. Agora tem outra pergunta aqui, outro comentário de Josemir, Reinaldo. Ele disse que é de Salvador e que o grupo lá lá de Feira de Santana acompanha o Vitória desde a Série C. Realmente é paixão demais desde a Série C. Tá vendo como eles não são divulgados? Muita gente de Feira de Santana tá entrando em contato com a gente perguntando os meios de comunicação dessa torcida. Ou seja, ela já existia desde a Série C e não é bem divulgada. É verdade. Bom, Reinaldo, a gente vai chegando nossa hora, né? Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, tá acabando um pouquinho mais tarde. E o apresentador não chegou, né, Juba? O apresentador teve um ponto cortado. Nunca. Vai perder o posto dele de apresentador, certo? Vai ficar de castigo no próximo programa, entendeu? Mas acho que a gente hoje, com a participação de Cezinha, ele trouxe bastante informações, principalmente de dentro, né, de Raimundo Queiroz, algumas dúvidas em relação à contratação. Esclareceu muito bem isso. Mas realmente o programa hoje foi bom. Você não achou, não, Reinaldo? Muitas perguntas, André tava com uma voz muito vozeirão aqui para nosso programa. Pois é, Jubi, hoje muitas perguntas, muita gente participando. A própria torcida Leões Feirenses, em que eu não conhecia em particular. Chegou aqui, Reinaldo, uma última pergunta, vamos ler aqui rapidinho. A saideira, Juba. A saideira, exatamente, de Paulo da Pituba. Ele fala de Lincoln do Bragantino. Ele fala: boa noite, galera. Vocês acham que Lincoln, que foi o segundo artilheiro do Bragantino, seria um ótimo reserva de Marquinhos? E se for, será que Alex teria interesse? Respondam essa dúvida. Será muito caro esse jogador, Reinaldo? Eu respondo, Juba, com toda clareza. Ele já tá acertando os últimos detalhes com o Clube Atlético do Paraná. E o outro jogador também que fez uma boa campanha no Bragantino foi o, se eu não me engano, Romarinho. Mas aí já tá. E o Corinthians já também tá quase Corinthians ou Santos. São jogadores que... Quem tem bala na agulha, Reinaldo, não deixa jogadores que se destacam dando sopa no mercado. Vai lá e compra. Não tem jeito. Surgiu um nome forte aqui, Juba, de vários torcedores do Vitória perguntando a respeito de Jasmani Campos. Eu acho que seria uma boa opção, mas ele também tem mercado aqui no Brasil. Você não concorda? Jasmani, aquele que passou no Bahia? Exatamente, que não foi aproveitado e voltou pra lá e tá jogando. Vou procurar o time aqui, já eu passo. Eu acho que ele foi mais uma questão de adaptação ao futebol daqui do que questão técnica mais. Eu acho que foi um jogador que foi contratado por DVD também, a gente sabe, foi informação. Ele é boliviano, se eu não me engano, não é isso? Exatamente, Juba. Mas é aquela coisa, o jogador não dá certo no clube, pode ser que dê certo no outro. A gente sabe que tem jogador que não rende nada em alguns clubes, quando são contratados por outro, chegam lá e fazem a diferença. Seria realmente uma aposta, mas eu acho que o Vitória não traria um jogador como Jasmani hoje. Eu acredito que ele não viria. Juba, ele tá jogando no Bolívar e disputou também a Libertadores agora desse ano. Que tomou 8 do Santos? Exato, e que se destacou pelas cobranças de falta. É um nome, né? Tem experiência em internacional, tudo, mas eu acredito que o Vitória não irá trazer, nem deve passar pela toca do Leão esse nome. Surgiu também muitas perguntas aqui, Juba, a respeito de Carlinhos e Eduardo Ramos não ter sido relacionados para esse jogo com o Curitiba. Pessoal, é porque os dois jogadores, Carlinhos e Eduardo Ramos, já atuaram por outras equipes. E com isso eles não podem jogar no jogo de próxima quarta-feira agora. Exatamente, Reinaldo. Bom, Reinaldo, diga aí o seu recado aí pro pessoal da torcida do Vitória.
seu recado final, se despeça aí do pessoal. Beleza, Juba. Eu queria mandar um abraço para a torcida Leões Feirenses, para que o pessoal que mora em Feira de Santana esteja interessado em vir a alguns jogos em Salvador e tudo com caravana, ou então se reunir na cidade para assistir os jogos. Já passei os meios de contato, é isso aí. Qualquer dúvida pode perguntar pra gente. Mandar um abraço para o pessoal da comunidade Esporte Clube Vitória do Orkut, que está toda presente em peso com diversas perguntas. E dizer que na sexta-feira teremos outro sorteio a respeito do placar do próximo sábado. Pronto, Reinaldo. Hoje a pessoa que vai se despedir é pouco, né? Somos Exato. só nós dois. Cezinha já teve que pegar o bonde dele. André, Ítalo e Vitor jogaram pra cima hoje. Mas acredito que a chuva de Salvador realmente prejudicou muita gente, inclusive o nosso programa. O Mas a gente ponto tá vai ser aqui firme e cortado, forte Ju. para passar a informação. Isso, e aproveitar para mandar um abraço para Ítalo Oliveira, que deve estar nos escutando por aí, qualquer 4 cantos de Salvador, como a gente fala. É, que tá complicado, realmente, tá complicado. Exato, e mandar um abraço também para Loja Leão da Barra, de Marcos Lírio, e Baterias Bosch, MB Distribuidora. Pronto, Reinaldo. Eu vou mandar meu recado pro pessoal lá da Liberdade, que tá curtindo aqui nosso programa, para Luiz Fernando, para Reginaldo, pro pessoal do Rio Vermelho que participou hoje em peso também, e dizer que quarta-feira estamos juntos aqui todo mundo. Acredito que já devemos ter restabelecido a conexão com o André, com o Ítalo, com o Vitor, a equipe toda em peso. E Cezinha de novo deve estar aqui quarta-feira, inclusive direto lá de Curitiba, passando as informações diretamente do campo lá do Couto Pereira. E quarta-feira a gente está aqui para fazer o pré-jogo com bastante novidades, com relação de jogadores, com time titular, para todo mundo confiante para esse jogo de quarta-feira a gente sair classificado. Reinaldo, um abraço, quarta-feira tamo aí. Fui. Dominou, ajeitou, pintou no pedaço, abriu na esquerda, o Alisson Saci dominou, vai cruzar, cruzou, boa bola, olha o gol, cabeceou, Tartaglia, gol! É do Vitória, pode vibrar, galera rubro-negra, porque o gol é a maior emoção do futebol, e é de Tarta, de Tarta. Eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchá, 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 eu quero tchu, eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá. O programa que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores.